Então, vamos lá, as orientações didáticas sobre os PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, então, a conquista, né, desses objetivos aí propostos para o ensino fundamental. O PCN, então, ele tem um caráter, né, de orientação, tá, de sugestivo, né, de a gente poder dar orientações. Então, essa parte aqui de orientações didáticas, nós vamos falar da diversidade, da autonomia, né, pontos importantes, também sobre as aprendizagens significativas, né, o autor que fala sobre isso é quem? O Ausubel, né, então nós vamos estar comentando aqui também. Então, vamos lá, né, o eixo principal disso é o quê? É um cidadão autônomo e participativo, né, então esse cidadão ele tem que ser autônomo e participativo. Tudo bem? Então, nós vamos lá falar nessa medida, né? Tem orientações didáticas que levam à reflexão de como ensinar. Tá? Então, na visão aqui assumida, os alunos constroem significados a partir de múltiplas e complexas interações. Então, como diz o Paulo Freire, né? O aluno, o discente, ele é o protagonista de todo esse processo, tá? Da nossa educação. Então, nós falamos o quê? Iremos falar sobre o quê? Sobre a aprendizagem, tá? Então, como diz o Vygotsky, o professor, ele é mediador, tá? O Vygotsky falando da questão da mediação. Então, o professor, ele é mediador nessa interação com os alunos, tá? Que no final o objeto final de todo esse processo, né, que a gente fala de ensino-aprendizagem, é o que? É o conhecimento. Então, se resulta o quê? Na epistemologia, no conhecimento, mas antes, esse aluno, como ele vai adquirir essa aprendizagem? Através do professor. O professor, ele é o mediador. Então, o objetivo é o quê? É a didática, né? O professor vai ter uma didática para poder explicar aquele conteúdo para o aluno, tá? Então, estou falando aqui de um processo reverso, né? Então, o professor, ele vai explicar os conteúdos. Então, o professor, ele é o mediador, ele vai fazer essa interação e, como diz o Piaget, né, esse conhecimento do aluno, por ele agir daquela maneira, é o quê? É um processo, é um conhecimento o quê? Inato, inatismo, né, que fala a questão do inatismo. Mas esse conhecimento, ele é aprimorado, ele é adquirido, e o aluno ele vai seguir ali um comportamento, conforme ele for instruído. Conforme diz Vygotsky, né, o primeiro ambiente social da criança é quem? A família, né? Por isso que dizem assim, os filhos são reflexos do quê? Dos pais, né? Então a gente vê muitas questões aí de indisciplina, por não ter aquele comportamento, né? Por questão pela própria indisciplina, mas quando você for ver bem os pais, né? Os pais também não têm uma postura, né? Então, o aluno acaba tendo aquele perfil, né? Então, quanto mais informações, quanto mais conteúdos, né, essa criança for tendo, né, menos trabalho ela vai dar para a família, né? Então, tudo é questão que do acompanhamento, né? Então, conforme eu falei aqui com a questão de Vygotsky. Por isso que Vygotsky e Piaget entram muito nessa questão aí da aprendizagem, né? A gente falando aqui muito de aprendizagem. A BNCC é o quê? São aprendizagens essenciais, tá? Aprendizagens essenciais.
Então, vamos lá, vamos continuar aqui, né, falando das áreas do conhecimento. Lá no final, a gente tem as áreas do conhecimento dos PCNs e também temos as áreas de conhecimento da BNCC. A BNCC eu já expliquei aqui. São 5 áreas do conhecimento. Os PCNs, muito mais, tá? Vou estar explicando isso no final para vocês. Então, vamos lá. Então, a questão sempre do processo de ensino-aprendizagem é também determinada pelo enfoque didático da área. Então, nós temos lá várias áreas. A BNCC tem 5, os PCNs têm muito mais, né? Cada disciplina é praticamente uma área, tá? Então, vamos falando aqui da prática educativa, ela é bastante complexa, tanto que eu falei lá, a própria BNCC fala que a vida é complexa, né? Então, se a BNCC está falando que a vida é complexa, então a prática educativa ela é também bastante complexa, né? Essa questão da prática educativa, porque quando a gente fala de prática educativa, a gente fala do quê? Da questão da didática, né? Então, o professor tem que aplicar a didática. Eu estou vendo muito agora o LinkedIn, e muitos educadores estão falando lá a questão agora do quadro, de você montar a sua aula conforme agora o sistema EAD, porque como transformar as aulas presenciais em EAD? Então, está mexendo o quê? Está mexendo com os TICs, né? A tecnologia da informação. Então, agora o professor tem que se adaptar a esse novo modelo. Nós estamos falando dos PCNs, um documento de 1997, viu, gente? Exatamente o que aí? 23 anos, né? Que esse vídeo está sendo gravado, né, agora, 2020. Então, há 23 anos atrás, tinha essas orientações aqui da questão da sala de aula, e já falando que a prática educativa é complexa, né? Realmente, um professor, para dar aula para 30 alunos, né, já estão aí pensando em questão das aulas, né, ter essa questão aí de trabalhar com 30% dos alunos. Então, a questão de fazer rodízio, né, a questão aí de ter 2, 3 professores para a mesma sala, estão pensando aí em questão de matemática e português voltarem, e as outras disciplinas serem EAD, né, serem online. Mas, enfim, é um caso aí que está sendo estudado. Então, o contexto de sala de aula traz questões de ordem afetiva, né, as questões de sala de aula afetiva, emocional, cognitiva, física e de relação pessoal. Isso aqui é muito importante. A gente está falando aqui de sala de aula, mas isso serve para vocês, alunas. Então, essas questões da aprendizagem é o que eu falo, né? Para concurso público, conta muito o emocional, né? Conta a questão muito do emocional demais, né? O Lucimar aí, né? A questão de você ter alguém para estar te acompanhando, porque a caminhada sozinha é difícil, né? Então, você tem que ter alguém para estar te acompanhando. E também a questão cognitiva, física, né? E essa relação pessoal e ainda a ordem afetiva. Por exemplo, nós estamos num período, né, assim, dessa quarentena, do confinamento, mas eu falo aqui para vocês, é o melhor momento para estar estudando, gente. Vocês estão com tempo, vocês estão em casa e tem que dar prioridade aos estudos. Eu sei que nós temos toda uma vida, né, mas só que o que acontece nessa situação? Existe o quê? A inteligência emocional aí do Daniel Goleman, né? A inteligência emocional. Lá tem um do Howard Gardner, as múltiplas inteligências. Então, falando aqui um pouco do afetivo, eu até falo que eu interajo com vocês pelo WhatsApp, a gente tem essa videoconferência, a gente tem o Google Sala de Aula, então são ferramentas que nós estamos aqui sempre interagindo. Então, por exemplo,
eu vejo as alunas que estão fazendo exercícios, né? E hoje eu falei com uma aluna, né? Olha, você não está fazendo os exercícios, né? Como eu não estou fazendo? Claro que eu estou fazendo, não estava um dia bem, não sei o quê. E então, eu fiz a pergunta no sentido de preocupação. Eu fico preocupado, porque se você não está fazendo exercício, alguma coisa está acontecendo. Então, a gente fala como uma preocupação e a pessoa ainda tem aquela ideia do professor, né, como se fosse dando uma bronca. Não, não é isso. É o que eu falo para vocês, eu estou aqui no papel de mediador, tá? Então, como diz, eu estou fazendo o quê? Esse pivô, né? Questão da informação dos conteúdos, que eu sempre falo aqui, das palavras positivas, palavras negativas, a questão de resolver questões, né? É importante resolver questões, é importante analisar as perguntas, conversei hoje com a Pétila, a questão de você analisar a pergunta. Você tem que analisar a pergunta e vocês têm um banco de dados maravilhosos. Você pode estudar através das perguntas. Tem as perguntas ricas e as perguntas pobres, né? Mas aquela pergunta rica que tem um texto de apoio, que tem lá 3, 4 linhas, e aí tem a voz de comando, que é sempre a última linha, né? Ali. Mas eu estou aqui para orientar vocês e para ajudar, tá? Inclusive eu falo, vocês querem aumentar a nota, resolvam aquelas alternativas que vocês estão com a nota abaixo de 50%, né? Então, por exemplo, eu falo aqui uma média de 83%. Tem pessoas que estavam fazendo Sorocaba, estava com 51%, já está com 54%, já está com 60%, está com 70%, mas eu falei a média de 83%, a gente tem que estabelecer uma meta aí de 87%, pois vai ser um concurso concorrido, né? Assim como o Mauá. Então, vocês têm que se cobrar mais de vocês têm que fazer mais exercícios, né? Então, a prática leva à perfeição. Quanto mais exercícios eu fizer, melhor, tá? Então, vamos lá. Eu estou falando nesse sentido de 3 exercícios, mas vocês percorrerem o edital fazendo várias tarefas, tá? Então, a dinâmica dos acontecimentos em uma sala de aula é tal que mesmo uma aula planejada, detalhada e consistente dificilmente ocorre conforme o imaginado, né? Então, é aquilo, às vezes eu, professor de matemática, eu estava preparando ali 15 questões para uma aula de 50 minutos, e devido à questão da indisciplina, de chamar a atenção dos alunos, você preparou ali 15 e resolve só 4, né? Então, você pensa numa atividade, mas não chega a resolver 15, né? Você resolve 4, e olhe lá, né? Então, tudo isso faz parte, né? Então, a questão dos olhares, dos tons, os tons de voz, a manifestação de afeto, desafeto, que a indisciplina prejudica bastante, né? A questão, assim, de alunos, tá? E diversas outras variáveis interferem diretamente na dinâmica prevista, é o que eu falo aqui com vocês, né? Quando eu falo, olha, você não fez questões, você está fazendo pouco, está acontecendo alguma coisa, então a gente percebe, né? Se você não está fazendo aquela meta, vai de 15 questões por dia, que são 5 tarefas, que é o mínimo, opa, está acontecendo alguma coisa, né? Em compensação, eu peço para alunos fazerem 15 questões, estão fazendo 45, mas fazendo 15 tarefas por dia de 3 questões. Ótimo, excelente, tá? Excelente, muito bom. Mas é importante que você resolva, analise isso, né? E depois você faça uma revisão, né? Revisão sempre ali no sábado, num domingo, você está fazendo a revisão, você anotar no caderno lá as questões, o número da tarefa,
a letra, a alternativa correta, o gabarito, né, ver qual que você errou, você acertou, fazer a contagem ali do resultado para lançar no sistema para eu poder dar nota. Então, eu estou entrando um dia sim, um dia não para dar nota, né? Um dia sim, um dia não. Não é todo dia ali, mas um dia sim, um dia não, tá bom? Então, no contexto no contexto que se segue, são apontados alguns tópicos sobre a didática, né, considerados essenciais para a maioria dos profissionais da educação. Aí, os pontos importantes: autonomia, que é uma das competências da BNCC, vai estar explicando aqui detalhado o que é autonomia, né, a diversidade, que eu falei muito na aula passada, a interação e a cooperação, a disponibilidade para a aprendizagem. Então, essa disponibilidade para a aprendizagem é o seu tempo de estudo. Então, se você não está fazendo 15 questões, que envolve 5 tarefas lá, né, que dá 3 questões, então, se você não está tendo essa disponibilidade para a aprendizagem, como é que você vai desempenhar, né, no dia da prova? E ainda se fala assim, ainda de organização do tempo, organização do espaço e a seleção do material. Graças a Deus, seleção do material, já preparamos isso aqui para vocês, né? Questão da seleção do material e também a organização do espaço. A plataforma é uma organização do espaço, né? E estou falando para vocês aqui a organização do tempo. Olha, resolve 3 questões de cada tarefa, resolva 15. Então, estou dando aqui uma organização do tempo, para gerenciar o seu tempo, tá bom? Então, olha só, isso aqui que eu selecionei foi dito há 23 anos atrás, né? E é uma coisa atemporal, né? Continua, né? 23 anos atrás aí. Então, muitas ainda estavam aí na pré-escola, né? Já estava falando sobre isso. Vamos lá, então. Autonomia. Agora os PCNs, os parâmetros, vai detalhar essa autonomia, tá? Então, o PCN aqui, para os parâmetros, a autonomia é uma tomada ao mesmo tempo como capacidade de desenvolver, de ser desenvolvida pelos alunos como princípio didático geral, orientador das práticas pedagógicas, né, relacionando aí as práticas pedagógicas. Então, aqui, né, a realização dos objetivos propostos implica necessariamente aí, pois não se desenvolve uma capacidade sem exercê-la, ó. Pois não se desenvolve uma capacidade sem exercê-la. Então, vocês têm que exercer, vocês têm que resolver exercício, aquilo que eu falo para vocês, do chave, né? Eu falei lá na BNCC, né? A questão aí das competências, das habilidades, da atitude e valores, tá? Que vocês precisam ter, que está lá na questão da BNCC. Então, você precisa, para ter essa capacidade, você tem que exercer, tá? Então, por isso a didática é um instrumento fundamental, de fundamental importância na medida que se possibilita e conforta as relações de alunos e educadores, né? Com o conhecimento se constrói a tarefa que se realizam aí com a instituição escolar, tá? Então, é importante essa interação do professor-aluno, né? E também aluno com aluno, né? Porque o aluno, às vezes, ele tira a dúvida, e aquele aluno que sabe mais, né? Que tem mais conhecimentos, explica para o colega, né? Para o aluno. Até vejo no chat aí, às vezes, vocês trocando mensagens, né? Eu vejo depois, né? Mas essa interação aí, igual ontem, numa live, do Instagram,
uma aluna lá comentando, né, e aí eu falei da Lucimar, a aluna ficou interessada, não sei se retornou, mas as alunas gostam de conversar umas com as outras, né. Mas vamos lá, buscando essencialmente a passagem progressiva de situações que o aluno é dirigido por outrem a situações dirigidas pelo próprio aluno, né, que é o que eu falei, aluno com aluno. Então, a autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos pessoais e participar enunciativa e cooperativamente dos projetos coletivos, ter discernimento, né, organizar-se em função de metas eleitas, governar-se, participar da gestão de ações coletivas, estabelecer critérios, né, e a questão eleger os princípios éticos. Falando em éticos, né, a gente tem aí os temas transversais que nós já comentamos, né? E a ética está dentro desses temas, tá bom? Então, aqui, o desenvolvimento de outras capacidades, a aprendizagem de determinados procedimentos e atitudes, tais como planejar a realização de uma tarefa, né, como planejar essa realização da tarefa, identificar formas de resolver um problema e formular boas perguntas e boas respostas, né. Estava conversando hoje com a Pétila, e é o seguinte, você tem lá, é aquilo que eu falei para vocês trabalham com banco de dados, vocês têm lá, por exemplo, 400 questões da LDB, então vocês podem ler essas questões, claro que na sua prova não vai cair exatamente igual a questão que você está estudando, mas de repente aquela alternativa, ela pode ser a pergunta da sua prova e a resposta ser uma pergunta você está resolvendo, né? Então, por exemplo, lá questão de geografia, né? Está falando a característica daquela região e qual seria a chapada, né? Então, pode ser feita uma pergunta na prova de uma outra chapada com as características da outra, né? Então, às vezes aquela outra alternativa pode ser a resposta da sua prova, né, a outra alternativa. Então, você pode ver que o examinador, ele elaborou, e quando você faz boas perguntas, né, você também vai ter boas respostas, e o segredo é o quê? É formular, né, então, formular é você ter a capacidade de poder ali, a questão de raciocinar, né, então, você tem que resolver problemas, resolver questões, analisar ali, né, analisar, resolver questões, analisar e depois você fazer a revisão, tá bom? Então, buscar meios de verificar e validar esses raciocínios e resolver conflitos, né, cuidar da própria saúde e outros. Aqui já estamos falando de cuidar da própria saúde e também os temas transversais, tá? Questão da pluralidade sexual, a questão da saúde, né, a questão aí nutrição, aquilo que nós já comentamos, que professores podem entrar com assuntos, né, conforme a sua disciplina. Então, um professor de matemática não vai falar de sexualidade, né, tá mais ligado ao quê? A professora de ciências, a professora de biologia, né? Então, existem determinadas matérias que o professor pode entrar ali com aquele assunto, tá? Vamos lá, então, aqui os procedimentos e atitudes dessa natureza são o objeto, né, da aprendizagem escolar. Então, a escola pode ensiná-los planejada e sistematicamente criando situações que auxiliem os alunos a se tornarem progressivamente mais autônomos. Aquilo que eu falei para vocês, o professor, ele pode entrar com aquela matéria, pois ele está ali capacitado e habilitado para poder falar daquele conteúdo, tá?
Então, aqui é importante, a intervenção do professor é mais intensa na definição desses suportes, né? A questão da intervenção é o quê? Depende desse suporte material, intelectual e emocional. Então, vocês podem ter, por exemplo, uma plataforma com bons materiais, né? Mas a tua parte emocional está bem abalada, né? Devido a essa pandemia, a esse confinamento, sua emoção não tá muito boa, né? Igual eu falei aqui, estava falando com uma aluna, ó, gente, a questão das matérias. Então, foi no sentido de preocupação, e a pessoa já ficou armada ali, pensando que era bronca. Eu falei, não estou dando bronca, eu estou só perguntando, né? Então, tem essa questão do suporte material, que é a plataforma que você tem, e ainda tem a intelectual. Nós somos diferentes um dos outros, não tem assim, eu penso de uma maneira, você pensa de outra. Então, tem a parte intelectual, né? Então, eu tento passar um pouco da minha experiência para vocês, né? Porque, por exemplo, para poder desviar do caminho das pedras, né? Que esse rio que nós estamos passando aí, ela tem várias pedras, então a gente tem que desviar, né? Dessas pedras aí. Tá? Então, é importante que vocês tenham essas três partes. Você tem a material, a intelectual, né? A gente, o professor ensina, o professor transmite, né? E a emocional, hoje, ela é muito importante, né? A emocional, pois eu estou aqui como um facilitador, tá? Então, não é só a questão da plataforma. Se tiver qualquer dificuldade, você pode estar falando comigo, tá? É normal, tá? Às vezes a pessoa tem ali, começa com uma motivação, com um ânimo e depois dá uma baixada, né? Mas tem que continuar, gente, tem que continuar numa constância, tá? Vamos lá. Também é preciso considerar tanto o trabalho individual como o coletivo, cooperativo. O individual, o individual é potencializado pelas exigências feitas aos alunos para se responsabilizarem por suas ações. Então, vocês são responsáveis por suas ações, tá? Então, por exemplo, vocês têm a plataforma, tá? Então, vocês sabem que tem lá o gabarito no final. Então, eu falo para vocês, olha, coloque lá no caderno, 1A, 2B, 3C, um exemplo, né, que eu sempre falo aqui. Vai lá no gabarito e verifica, pô, a 1 não é A, pô, mas a 2 é B, e a 3 é C, pô, acertei, errei a primeira. Então, de 3, eu acertei duas, né, 3/2. Então, depois você vai estudar aquela que você errou, você vai analisar o porquê você errou, tá? Então, e fazer a revisão. Puxa, eu errei porque era aquela alternativa mesmo. Eu coloquei essa porque eu errei e pensei que era assim, né? Então, você é responsável por suas ações. Não adianta você colocar lá, viu, 3/3. Eu vou colocar lá para dar 100%, para dar uma nota alta, né? Mas quem está enganando, você está enganando a si mesmo, não é o professor, tá? Então, vocês têm que ter essa consciência. Às vezes, a pessoa coloca lá 3/0, né? Não acertou nada. Aí eu deixo uma semana, duas, eu vejo que a pessoa vai evoluindo, né? Ela vai evoluindo aí com as semanas, tá bom? Então, vamos lá. Suas tarefas, ideias, organização pessoal e coletiva, envolvimento do objeto do estudo, né? Agora a questão do trabalho em grupo, né? Falando do trabalho em grupo aqui. Valoriza a interação do instrumento de desenvolvimento pessoal. Então, olha só, a relação lá das palavras positivas e negativas, né? Valorizar a interação, né? Positivo. Claro que em documentos desse você vai ter muitas palavras positivas, né? Então, mas é o linguajar, esse linguajar aqui, né? Essas palavras
podem estar na sua prova, nas alternativas, e aí você, caramba, eu li sobre isso, o professor falou sobre aquilo, né? Então, você assinala lá, né, aquelas palavras positivas e você costuma aí acertar, né? A gente vai pelo quê? Maior número de acertos. O concurso é assim, quanto mais você acertar as questões, mais próximo você chega do topo, chega na classificação, né? Então, é o que eu falei para vocês aqui, a meta é 83, mas a meta é 83. A meta é 83, mas vamos chegar a concursos como Osasco, como Mauá e Sorocaba, vocês colocarem aí meta 87. Então, para vocês exigirem mais de vocês mesmos, tá? Então, pelo menos se você chegar lá no 83 ou no 84 e a prova lá, os primeiros colocados acertaram 90, 89, você fica com aquilo e pelo menos, eu fiz a minha parte, né? Eu cheguei lá no 84, que o professor falou que era para chegar. Pô, se o cara acertou 91, né, ele foi mais esforçado que eu, ele foi mais dedicado que eu, porque não existe, gente, não existe essa coisa de mais inteligente e menos inteligente, tá? Existe pessoas mais esforçadas, né, como diz o Albert Einstein lá, né, como diz o Einstein, 99% é o quê? Transpiração, e 1% é inspiração. 1% é inspiração, 99% é transpiração, é raça, é você batalhar, você chegar naquela constância, né? Fazer exercícios, praticar. Eu já dou uma estrutura para vocês, resolve 3 questões de cada disciplina, né? Vai lá, resolve 3 questões, não é para fazer 10, né? Mas tudo bem, tem aluno que quer fazer 10, você faz 10, né? Tá com tempão para resolver, mas faz 10, mas para percorrer o edital, por exemplo, eu tenho o edital da Pétila de Arraiz, que é 43 tarefas. Eu tenho Venâncio Aires, que é Rio Grande do Sul, tem 93. Tipo, é o dobro e mais um pouquinho, né? Então, é o dobro e mais um pouquinho. Então, o que vai fazer? Vou fazer mais tarefas resolvendo menos questões. Então, 3, né? Agora, se você tem um edital com menos, né? Com menos tarefas, você vai fazer o quê? Mais questões, né? Mais questões que eu falo 5, tá, gente? Não é fazer 20, 30 questões. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, né? É importante salientar a autonomia, né? A autonomia não é um estado psicológico geral, tá? Uma vez atingido, esteja garantido para qualquer situação. Porque a gente lembra a autonomia relacionado a dinheiro, né? Eu tenho autonomia, né? Eu não está relacionado a isso, tá? Não está relacionado a isso. Então, aqui, por um lado, pode envolver a necessidade de conhecimentos e condições específicas. Uma pessoa pode ter autonomia para atuar em determinados campos e não em outros, né? Então, por exemplo, eu tenho autonomia para fazer uma aula online. Eu posso falar sobre um vídeo online, mas eu não tenho autonomia para tocar um teclado, né? Então, tem coisas que por exemplo, eu não tenho autonomia na cozinha, né? Não sei nem fritar um ovo, né? Meu filho sabe fritar um ovo, eu não sei fritar um ovo. Então, eu não tenho competência, não tenho habilidade, né? Poderia ter atitude, né? Mas também não tenho atitude. Então, eu sei as minhas áreas, né? Eu sei aonde eu posso ir, eu sei também aonde eu tenho que ficar, né? Ok? Então, nem tudo a gente tem autonomia para poder fazer as coisas.
Vamos lá, por outro lado, pode implicar o estabelecimento de relações democráticas aqui, de poder e autoridade. É possível que alguém exerça a capacidade de agir com autonomia em algumas situações e não em outras, aquilo que eu falei, não em outras, não as quais não pode interferir. Então, é, portanto, necessário que a escola busque a sua extensão de diferentes campos de atuação. Para tanto, é necessário que as decisões assumidas pelo professor auxiliem os alunos a desenvolver essas atitudes e aprender os procedimentos adequados para ter uma postura autônoma, né, que só será efetivada alcançada mediante investimentos sistemáticos ao longo de toda a sociedade, né? Olha que legal essa parte aqui, eu vou explicar aqui. Então, aqui, por exemplo, né, a questão, assim, da autonomia, né, que ela é alcançada mediante esses investimentos sistemáticos. Então, por exemplo, eu dei aula muito para o EJA, né, para educação de jovens e adultos, e a gente vê, né, nessas pessoas que elas têm experiência de vida, né, mas não sabe aquele conteúdo específico de português, de matemática, estão ali para aprender, para adquirir esse conhecimento, né, mas também a gente aprende muito com eles, né, então, eles também querem, ali estão estudando, mas também a questão do investimento, né, ao longo dessa escolaridade, né, dessa questão aí sistemática, né, ao longo de toda essa escolaridade. Então, por exemplo, tem uma nota aqui falando, né, que é importante ressaltar que a construção da autonomia não se confunde com a atitude de independência. Tá? O aluno pode ser independente para realizar uma série de atividades, enquanto seus recursos internos para se governar ainda estão incipientes. A independência é uma manifestação importante para o desenvolvimento, mas não deve ser confundida com autonomia, tá? Então, aí, essa última parte aqui, a última linha, né, diz bastante coisa aí, a questão da autonomia. É o que eu falei para vocês na aula passada, né, muitos falando da autonomia e da diversidade, tá? Dessa diversidade, na qual nós vamos comentar agora, aqui, a questão da diversidade. Então, a diversidade é diversidade, tá? Não é a diversidade, é diversidade. Então, as adaptações curriculares previstas, né, nos níveis de concretização apontam a necessidade, né, de adequar aí os objetivos, conteúdos e critérios de avaliação de forma a atender à diversidade existente em nosso país, né? É muita diversidade. Então, essas adaptações, porém, não dão conta da diversidade no plano dos indivíduos de uma sala de aula, né? A questão aí, falando que não dá conta da diversidade do plano dos indivíduos. Então, por exemplo, cada um pensa de uma maneira. A gente está aqui para estabelecer o quê? Uma norma, né? De vocês estarem resolvendo questões 3, né? Mas a gente vê que alunas se adaptam melhor, que tiram... Não é só questão de tirar bons resultados. Não estou falando aqui da questão do 100, do 67%, do 34% ou do zero, mas a questão de fazer os exercícios, tá? A questão aqui de praticar, de estar fazendo os exercícios, tá? Então, de estar fazendo 5 tarefas, de estar fazendo 10 tarefas. Se eu fizer 10 tarefas, eu vou estar resolvendo quantas questões? 30, né? Que é 3 questões por tarefa. Então, professor, eu vou fazer 10 tarefas todos os dias. Então, aquilo que eu falo para vocês, eu estou ali corrigindo e vocês vão estar acompanhando a evolução de vocês. Vocês têm o resultado das notas, né? Não vou falar das notas todos os dias online, mas vocês vão ter aí, na semana, eu vou estar corrigindo 3 vezes, né? Vou estar corrigindo 3 vezes. Então, você vai fazer aquela tarefa, depois você vai fazer a tarefa de outra disciplina, e depois de outra disciplina, e mais outra disciplina. Então, no concurso, a gente tem em média o quê?
no mínimo, 3 disciplinas, né? Português, conhecimento pedagógico ou específico ali, e tem uma de atualidades, ou tem matemática, então costuma de três disciplinas a 5 disciplinas, né, para o concurso, tá bom? Mas cada um pode estar resolvendo de uma forma, cada uma pensa de uma forma, cada uma, né, resolve mais questões, outras resolve menos questões, né? Então a gente fica preocupado, pergunta, está fazendo as atividades, né? Assim, no sentido sempre de preocupação, tá? De estar aí preocupado, né? De se importar, né? Conforme as pessoas dizem, né? As mulheres falam assim, né? No dia que eu não te perguntar mais nada, você fique preocupado, né? Então, no dia que eu estiver te perguntando é porque eu me preocupo, né? No dia que eu não estiver falando mais, eu não estou mais preocupado. Então, fique preocupado, né? Vamos lá. Então, aqui, falando da qualidade, né? A melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem, né? Sempre aí a questão, inclusive, é um dos princípios da LDB, né? Essa melhoria aí da qualidade de ensino, tá? A melhoria aí da qualidade de ensino é o artigo 3º que fala aí dos princípios da nossa educação, tá? Então, fala-se muito da questão da diversidade, tá? A questão essa atenção à diversidade deve se concretizar em medidas que levem em conta não só as capacidades intelectuais e os conhecimentos que o aluno dispõe, mas também seus interesses e motivações. Isso aqui que é muito importante, tá? Essa questão aqui é psicológica, afetiva, tá? Não é questão de você, né, Odete aí e Simone, não adianta você ter aí a melhor plataforma, o melhor professor, se você não tem interesse, se você não tem motivações, né? Então, pode acontecer várias coisas. Gente, para desmotivar, gente, tem um monte de gente, é um exército, é uma falange, né, para te desmotivar. Para pessoas que estão motivadas, pessoas que te levantam para cima, você conta nos dedos, né, de uma mão, não precisa ter as duas mãos, de uma mão você conta ali quem vai estar te ajudando, né. Então, é muito importante essa questão afetiva e emocional para concurso. Conta demais, demais mesmo, essa questão aí das motivações. Ela é importante, né? Como diz os mineiros, vocês têm a faca e o queijo na mão, né? Eu digo mais, não é nem a faca, não é nem a faca e o queijo, né? Vocês têm a faca, o queijo e o doce de leite, né? Na mão. Então, se vocês não tiverem a motivação, porque eu ainda ensino para vocês a estudarem quantas questões vocês devem fazer e o modo de responder as questões, né? Então, as palavras positiva e negativa, vocês estudarem através de perguntas, vocês, peraí, deixa eu resolver as questões ali, as alternativas absurdas para chegar naquela alternativa correta, aquela alternativa que é grandona, tende a ser aquela, né? Se tiver uma palavra negativa, você desconsidera, então tem todo umas metodologias, né, que eu estou explicando para vocês. Se vocês não, vocês têm que aplicar, tá resolvendo, né, igual eu falei com a Pétila, ler a pergunta, entender a pergunta, inclusive na plataforma está explicando os meios, os porquês vocês erram, tá? Estava até comentando aqui, né? Você tem que ler uma, duas, três, 4 vezes, você tem que ler e entender a pergunta. Quando você lê, entendeu a pergunta, o que está sendo pedido ali, faz aquele processamento, tá? Antes de ler as alternativas. Espera aí, a pergunta está pedindo isso, e aquilo. Então, eu vou ler as alternativas. Então,
opa, essa alternativa bate com o pensamento que eu tive. Essa questão bate, né? Essa alternativa bate com o que eu pensei da questão, né? Então, se bate com o que você pensou e não tem palavra negativa, e ela tem um sentido lá de político, né? De ideia de político, opa, pô, o professor falou que não tem palavra negativa, não tem. Pô, tem palavra positiva, né? Já eliminei as outras. Essa aqui tem uma ideia de propaganda política, né? O que o político fala. Ah, então essa aqui mesmo, tá certo. Ah, não acontece isso na minha escola? Puta, é essa aqui mesmo, ó, batata, entendeu? Então, é isso que vocês têm que estar resolvendo questões, resolvendo e resolvendo, para poder vocês lerem mais perguntas, tá? O importante não é a quantidade, mas é a qualidade, é você reter a informação da pergunta, tá? Igual diz a Sócrates, né, que eu chamo aqui do SPA, Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates falava muito assim: a dúvida é o princípio da sabedoria. A dúvida é o princípio da sabedoria. Então, se você ler as perguntas e entender o que está sendo pedido, você vai acertar muitas mesmo. Você vai chegar ao índice de 90%, o índice de 95%. Então, eu faço provas, né? Eu faço testes, né? Eu tenho que estar sempre aí praticando, sempre orientando aí, né? Sempre estar resolvendo provas. Então, eu pego uma prova e vou ficar 3 horas sentado sem só beber água e uma vez no banheiro. Eu não estou para ninguém. E eu faço lá a prova e fico concentrado naquilo, né? Então eu chego a um índice lá de 87%, de 88%, né? Eu cheguei a fazer uma prova, eu vou me inscrever para esse concurso, né? Eu fiquei em segundo lugar, eu fiquei com 92%, né? Então, eu fui ali e fiz um teste, entendeu? Então, é isso, a gente tem que praticar, tem que resolver questões, tem que tirar pelo menos uma vez no mês e falar, vou fazer uma prova. Você imprime a prova e eu vou sentar aqui, vou ficar 3 horas resolvendo essa prova sem só uma vez para beber água e uma vez para ir no banheiro, tá? Vamos lá, então, aqui falando de novo, né, a questão aí, a gente vê a conta dos fatores sociais, né, sociais, culturais, e a história educativa de cada aluno, como também características pessoais de déficit sensorial, motor ou psíquico, ou superdotação intelectual. Mas eu vou aqui falando dos fatores sociais, histórico de cada aluno. Então, aquilo que eu comentei no começo é o que? É Vygotsky. O primeiro ambiente social da família, o primeiro ambiente social da criança é a família. Então, isso puxa bastante os fatores sociais, os fatores culturais, e a questão histórica e educativa de cada aluno. Então, eu vou contar aqui para vocês uma história, tá? O meu pai, né, lá, quando se casou com a minha mãe, ele só tinha um Mobral. Casou com a minha mãe e fez lá a 4ª série, a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série. Né? Até do 1º ao 3º ano, bateu lá um carimbo de resolução, 4ª série mesmo, tá? E aí fez até a 8ª série, isso, né, em 1979. E aí eu fiz o meu primeiro ano, né, na escola, foi em 1983. E a minha mãe, aquela década de 80, era do lar, né? E ficou até 1994 do lar. Aí ela fez uma prova, minha primeira aluna foi minha mãe. Não, resolve aqui, faz isso, faz aquilo. O pai já estava no 3º ano do colegial.
E aí disso eu engatei uma faculdade, né? Já fui fazer a faculdade direto, né? Então eu fiz a minha primeira faculdade, a segunda e concluí a terceira faculdade. E aí eu resolvi fazer a faculdade, porque eu via as condições da minha família, não, peraí, eu não quero passar por isso aqui, eu quero ter condições melhores, né? E queira ou não, a gente é o exemplo. Eu acabei influenciando o quê? O meu irmão foi lá e fez uma faculdade também, né, de matemática e depois engenharia, né? Então foi o quê? Pela ação, né? A questão da ação. Então, a gente acaba motivando outras pessoas. Se vocês entrarem lá no Instagram, lá em destaques, tem diversos depoimentos de pessoas que já foram aprovadas, e estavam aí onde vocês estão, entendeu? Então, o método funciona, não é questão de ser mais inteligente ou menos inteligente, tá? Então, é importante que vocês tenham o quê? Tem essa necessidade de resgatar a autoestima. É importante a questão da autoestima, porque, né, conforme a BNCC, a vida é complexa. A vida é complexa. Vocês precisam estar sempre estudando. E isso não sou eu que estou falando, está aqui, está escrito nos parâmetros curriculares nacionais, um documento aí de 1997, que está falando isso. Quem assistiu a aula da BNCC, a resolução está falando o que o professor tem que contextualizar. É praticamente, se a coordenadora lesse a resolução número 2 do artigo 8, não precisava ter reunião toda semana de HTPC. Inclusive, uma aluna de um estado falou para mim, professor, o que é HTPC? HTPC é hora trabalhado, né, hora trabalhada pedagogicamente, né, pedagógico coletivo, né, hora de trabalho pedagógico coletivo, HTPC, tá? Ah, nossa, minha escola nem tem isso. O professor lá o diretor dá um recado e pronto, não tem nem reunião, né? Então, você vê aí como está a nossa educação, né? Vamos lá, tratar e garantir condições de aprendizagem para todos os alunos por meio de incremento de intervenção pedagógica. O que é o incremento de intervenção pedagógica? É o quê? É as tecnologias, é vocês terem a plataforma, o Google Sala de Aula, vocês terem o WhatsApp e o professor, né? E o professor aqui no caso, né, essas medidas extras que atendem o que? As necessidades individuais. Então, eu atendo o que? De forma individual. Eu não vou chegar aqui nessa aula ao vivo, né, com 20 pessoas e falar, fulana, e aí? Né? Eu falo individualmente. Individualmente, que o nome está falando o quê? Que atendam o quê? Essas necessidades individuais. Nunca em coletivo, sempre, né, as chamadas ali, essa intervenção pedagógica, né, individualmente, e cada uma é diferente da outra, tá? Apesar do conteúdo ser o mesmo, português é igual para todo mundo, LDB é igual para todo mundo, mas a forma que você pensa é diferente da outra, tá? Vamos lá. A escola, ao considerar a diversidade, tem como valor máximo o respeito às diferenças. E é isso. Eu respeito as diferenças. Eu sei que tem pessoas que têm os seus limites e tem pessoas que avançam um pouco os limites, né? Então, e tem pessoas que não avança tanto assim, né? Deveria estar avançando, mas é tudo no seu tempo, tá? Tudo tem seu tempo, tá? Então, aqui eu não elogio a desigualdade, aqui as diferenças não são obstáculos, as diferenças não são obstáculos para o cumprimento da ação educativa, né? Então, aqui a questão da diferença, não é para você se vitimizar. Ah, eu moro na favela,
os meus pais não têm o segundo grau, né? Você não deve ficar se vitimizando, você não tem que ficar dando desculpa, né? Você tem que ir lá e fazer. Foi o que eu cheguei e fiz, né? O meu pai fez o supletivo, minha mãe ficou do lar a vida toda, né? Terminou o segundo grau, né? Né? Fez até pelo SESI, né? Também tipo um supletivo, né? E começou a fazer o EAD, a faculdade, mas devido, né? As circunstâncias, ela não concluiu a faculdade, mas, né, tentou, né, e a gente não pode pôr desculpa para as coisas. Eu sou assim porque meu marido é assim. Eu não posso fazer aquilo por causa não fiz por causa dos meus filhos. Não fica pondo diferenças, não fica se vitimizando, dando desculpas, tá? Então, aqui, concluindo, a atenção à diversidade é um princípio comprometido com a equidade. Equidade, né? Equidade é diferente de igualdade, tá? Então, por exemplo, as alunas que têm uma nota mais elevada, as alunas ali com a nota elevada, eu deixo ela ali tá estudando, tá na dela, né? Então, pergunta se está tudo bem, bom dia, mas ela está na dela. As alunas que têm uma dificuldade na aprendizagem, eu já fico mais de perto ali, oi, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, né? Então, a gente está ali perto, ali, orientando, né? Então, é importante essa equidade. Então, eu dar mais apoio para aquelas pessoas que têm uma nota baixa, aquela outra pessoa que tem uma nota alta, eu deixo mais à vontade, né? Tá mais tranquila ali fazendo os exercícios. Então, deixar o quê? As alunas ali iguais, tá? Vamos lá, a questão da interação e a cooperação, né? Então, os objetivos da educação escolar, aqui falando de uma maneira produtiva e cooperativa, aprender a dialogar, é importante o diálogo, tá? Para coordenar o quê? Para obter o sucesso numa tarefa, né? Então, a gente está aqui estudando, o objetivo todas em comum é o quê? Ser aprovada no concurso, né? Cada um tem o seu objetivo. Para fazer o concurso, para ser efetivada, para poder fazer a pós, poder ter um salário melhor, ter um recurso melhor. Eu quero estudar naquela cidade que ela é mais tranquila. Então, cada um tem o seu objetivo, né? E aqui já está falando que trabalhar em grupo é sempre uma tarefa difícil, tá? Isso já, ó, você vê, está escrito aqui nos parâmetros. Então, a criação de um clima favorável a esse aprendizagem depende do compromisso do professor em aceitar as contribuições dos alunos, respeitando, mesmo apresentadas de uma forma confusa ou incorreta, em favorecer o respeito por parte do grupo, assegurando a participação de todos os alunos. Então, que é questão de favorecer esse respeito, e aqui, né, depende muito do compromisso do professor. Então, é aquilo que eu falei para vocês, eu dou a nota 3 vezes na semana, né? Eu estou comprometido ali em dar as notas, e você vendo as notas, você vai fazer mais exercícios. E vocês podem ver que tem lá a média geral das notas, e agora, né, mostra lá as tarefas que você ficou abaixo de 50%. A aluna, professor, como é que eu faço para aumentar a minha nota? É só você estudar aquelas tarefas que você ficou abaixo de 50%. Se você está 80%, você não vai conseguir aumentar mais a nota. De 80, você vai para um 85. Agora, se você está com 30, você pode ir para 60 pontos, né? 60%. Então, você pode conseguir, com isso, aumentar a sua média, tá? Isso é matemática, tá? É só fazer as tarefas que você está com uma nota abaixo de 50%. E vamos lá, né? Então,
Vamos continuar aqui. A organização de atividades que favoreçam, né, a fala e a escrita como meio de reorganização, a reconstrução das experiências compartilhadas pelos alunos, né? Então, aqui os aspectos emocionais e afetivos são tão relevantes quanto os cognitivos. Eu acabei de falar aqui para vocês, né? O emocional conta muito no concurso. Então, quando eu falo isso, são documentos que já estão orientando, né? E é uma verdade isso, né? O emocional conta demais aí no concurso, né? A motivação é muito importante aí para o concurso, tá? E aqui falando da afetividade, o grau de aceitação, rejeição, a competitividade e o ritmo de produção estabelecidos em um grupo interfere diretamente na produção do trabalho, né? A participação de um aluno muitas vezes varia em função do grupo que está inserido, né? No caso, vocês estudam, né, um processo solitário, né? Porque, por exemplo, né, o marido de vocês, né, o marido ou as esposas não são professoras, né? Então é muito difícil fazer essa caminhada aí sozinho, né? Vamos lá. Então, aqui falando do convívio escolar pretendido, depende do estabelecimento de regras e normas de funcionamento de comportamento que sejam coerentes com os objetivos definidos no projeto educativo, né? Então, aqui está muito ligado a vocês, né? Então, a gente precisa estabelecer regras e normas, né, desse funcionamento aí da plataforma, e o comportamento de vocês, né, que tem que ser coerente com os objetivos definidos no projeto educativo, né, que é o seu projeto concurso, né, projeto aprovação. Então, aqui você tem que ser coerente com os objetivos, você tem que ser coerente com o seu resultado. Não adianta aquilo que eu falei para vocês, escreverem 100, nota 100, eu acertei tudo. Ou, né, você está colocando lá 67%, 75%. Então, você tem que estar ali colocando, né, você ser coerente ali, a sua perspectiva, o resultado real, tá bom? Falando aqui da aprendizagem, né, a gente tem a aprendizagem significativa. Então, a aprendizagem significativa, quem fala disso, né? O Ausubel, né? Questão da aprendizagem significativa, que depende do quê? Depende de uma motivação intrínseca. Então, aqui, de novo, a motivação, a parte emocional, afetiva, está muito, muito ligado no concurso, tá, gente? Então, vocês terem interesse de todos os dias estar com aquela gana, aquela vontade de estar estudando, tá? Então, o aluno precisa tomar para si a necessidade e a vontade de aprender, tá? Questão aí da vontade de aprender. Aí tá lá nos PCNs, aqui nos PCNs, tá? Então, aqui falando, a intervenção do professor precisa, então, garantir que o aluno conheça o objetivo da atividade. Citou-se em relação à tarefa, tarefa. Reconheça os problemas que a situação apresenta, seja capaz de resolvê-los, né? Para tal, é necessário que o professor proponha situações didáticas com objetivos e determinações claras, né? Então, tudo que eu falo aí para vocês, né, é uma coisa que está bem aí presente na vida de vocês, né? Essa intervenção do professor
no sentido que de preocupação, né? Então, a gente dá as notas lá, lança a nota conforme os seus resultados. Aí você, pô, eu tô com a média 56. Caramba, o que eu preciso fazer para melhorar para 61? Então, isso é gradativo, tá? Se você tem um objetivo, eu quero aumentar 3%, eu quero aumentar 3% por semana. Então, você vai fazendo os exercícios e também você vai acompanhando a sua evolução, tá? Você vai acompanhando a sua evolução. Então, é importante você colocar metas. Tá. Aprender é uma tarefa árdua, né? Aquilo que a gente falou da vida complexa lá da BNCC, tá? Então, aprender é uma tarefa árdua, na qual se convive o tempo inteiro o que não é conhecido, né? Então, para o sucesso da empreitada é fundamental que exista uma relação de confiança e respeito mútuo entre o professor e o aluno, de maneira que a situação escolar possa dar conta de todas as questões de ordem afetiva. Tudo bem? Então, a gente sempre fala que o trabalho educacional inclui as intervenções para que os alunos aprendam a respeitar as diferenças, a questão da diversidade, né, da educação inclusiva, e a estabelecer vínculos de confiança e uma prática cooperativa solidária. Tá? Tudo isso aí escrito aqui nos PCNs, tá? Agora vamos falar da organização do tempo, né? Questão do tempo. Então, a gente fala aí da consideração do tempo, né? Da construção da autonomia, permite o professor criar situações que o aluno possa progressivamente controlar a realização de suas atividades, né? Falando aqui do controle da realização de suas atividades, já colocando o número determinado, e através dos seus resultados você está acompanhando a questão das notas, né? E por meio de erros e acertos, o aluno toma consciência de suas possibilidades e constrói mecanismos de autorregulação que possibilitam decidir como alocar o seu tempo. Então, é aquilo que eu já acabo falando para vocês. Se vocês estão com uma nota baixa, né, e vocês querem aumentar a sua nota, você vai focar aquilo que você vai focar mais tempo naquilo que você está com nota baixa, tá? Então, por exemplo, não é você ficar muito tempo fazendo várias questões de uma tarefa, mas sim você fazer o número de tarefas que está relacionado àquele índice abaixo de 50%. Ou se você tem poucas notas de 50%, você já chegar numas notas ali de 67%, tá? Então, é a questão da organização do tempo. Então, aqui nós vamos falar agora da organização do espaço, né? Então, falando de espaço, a gente acaba falando o quê? Do nosso ambiente de estudo, né? Então, você tem que ter aí, tipo, o menos é mais, né? Então, você ter menos, né? Menos coisas na sua mesa, né? E ter aí somente o necessário. E hoje, né, a gente fala você vai estudar, desliga o celular ou você desativa as notificações, tá? Então, é muito importante, né, assumir a responsabilidade pela decoração, pela ordem e a limpeza, tá? Aqui falando que limpeza da classe, mas a limpeza, né, você ter isso no seu ambiente, né, um ambiente aí decorado, ordem e limpeza.
Então, quando o espaço é tratado dessa maneira, passa a ser objeto de aprendizagem e respeito, e somente ocorrerá por meio de investimentos sistemáticos ao longo dessa, né, dessa escolaridade aí. Então, é importante salientar que o espaço de aprendizagem não restringe a escola, né? Então, se é necessário propor atividades que ocorram fora dela. Então, a programação deve contar aí com passeios, excursões, teatro. Então, isso aqui é as atividades extracurriculares, tá? Então, concluindo aqui, a utilização e a organização do espaço e do tempo reflete a concepção pedagógica e interfere aí diretamente na construção dessa autonomia, tá bom? Então, vamos lá, a questão aí, seleção do material. Seleção de material, tá? Então, todo material é fonte de informação, mas nenhum deve ser utilizado com exclusividade. É importante haver diversidade de materiais para que os conteúdos possam ser tratados de maneira mais ampla possível. Então, por exemplo, vocês têm vídeos, tem os conteúdos em PDF, tem simulados, né? Resolver questões aí de várias bancas, de vários assuntos, sempre do mesmo tema, para você ter uma visão aí completa sobre o conteúdo, tá bom? Aqui já está falando que é indiscutível a necessidade crescente do uso dos computadores pelos alunos como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados em relação às novas tecnologias da informação e se instrumentalizarem para as demandas sociais presentes e futuras, hein? Olha, aqui o PCN aqui já fazendo o Nostradamus, né, da educação aí. Então, aqui a menção, né, ao uso dos computadores dentro de um amplo leque de materiais pode parecer, pode parecer descabida perante as reais condições das escolas, pois muitas não têm sequer giz para trabalhar, isso é verdade. Sem dúvida, essa é uma preocupação que exige posicionamento e investimento em alternativas criativas para que as metas sejam desenvolvidas, né? Então, fui dar aula do projeto numa escola estadual que eu tinha que levar o apagador e o giz, né? Então, e a lousa, metade da lousa estava quebrada, né? Então, é difícil, é difícil. Tem lugares que é bem difícil a situação. Então, vamos lá, as considerações finais, né? A qualidade, é importante a questão da qualidade, então não pode depender somente da vontade de um ou de outro, né? Professor, aí é preciso a participação conjunta dos profissionais, né? A questão aí do coletivo, né? Para tomar de decisões, do aspecto da prática didática, né? Então, essas decisões serão necessariamente diferenciadas da escola, né, de escola para escola. Então, depende do ambiente do local e a formação dos professores. Então, as metas propostas não se efetivarão a curto prazo. Claro, isso não é a curto prazo, igual você está estudando para o concurso, não é para ser aprovada, né? A gente pretende que você seja aprovada agora, porque a média para passar no concurso é de 5, né, de 5 a 7 anos, mas a gente está aqui para acelerar o teu processo de aprovação, né? Como? Fazendo questões, resolvendo questões, você analisando essas questões, né, e fazendo aí um resumo, tá? Então, é necessário que os profissionais sejam comprometidos, disponham de tempo e de recursos, mesmo em condições ótimas de recursos, dificuldades e limitações, sempre estarão presentes, pois na escola se manifestam os conflitos existentes na sociedade, né? Então, a gente sempre vive aí numa sociedade complexa, tá?
E aqui as considerações feitas pretendem auxiliar os professores na reflexão sobre suas práticas e na elaboração de um projeto educativo. Não são regras a respeito do que devem ou não fazer. No entanto, é necessário estabelecer acordos nas escolas, né? É aquilo que a gente fala, né? O acordado não sai caro, né? Quando a gente faz acordos, sai bem mais barato para todo mundo. Em relação às estratégias didáticas mais adequadas. A qualidade da intervenção do professor sobre o aluno ou grupo de alunos, né? Os materiais didáticos, horários, espaço, aí a organização e a estrutura das classes, a seleção dos conteúdos, né? A seleção dos conteúdos, a proposição das atividades concorrem para que o caminho seja percorrido com sucesso, né? Então, é isso que vocês têm, tá? Hoje, vocês têm material didático, vocês têm a questão dos horários, o espaço, né? O espaço aí, a plataforma, a organização desses conteúdos, né? A seleção dos conteúdos, que é conforme o teu conteúdo programático do seu edital, né? E essa proposição de atividades, você realizando as atividades, resolvendo questões, o caminho, né, vai ser percorrido aí com sucesso. Você vai conseguir aí êxito, tá bom? Tudo bem? Aqui são os objetivos gerais do ensino fundamental. É importante, pode ver que está até no formato de tabela, né? Está no formato aqui de marcação e cinza, tá? Isso aqui é importante que vocês leiam, porque o examinador, ele coloca esses objetivos gerais na prova, eles colocam até 3 ou 4 iguais, tá? E aí eles preenchem aqui no meio uma palavra negativa. É assim que eles elaboram as questões de prova, tá? Ele pega aqui 5 desse, coloca 4 palavras negativas aqui junto, e aí coloca deixa a correta e não muda nada. Ele vai mudar as outras 4 alternativas, tá bom? Então aqui é um resumo, tá, de tudo que eu falei esse objetivo aqui cinza, tá? A gente tem as áreas, tá, dos parâmetros curriculares nacionais. A gente tem no final aqui a estrutura, tá? Essa parte aqui é importante, que são as áreas. Então, lá na BNCC nós temos 5 áreas do conhecimento, tá? Então, aqui nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 áreas. 8 áreas, né? 8 áreas, aqui a caracterização da área, aqui ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural, são o que? Os temas transversais. São os temas transversais, tá? Aí temos os objetivos gerais da área, né, os objetivos gerais da área, e temos o ciclo, é formado por duas séries, né? O primeiro ciclo é a primeira e segunda série, o segundo ciclo é terceiro e quarta série, e aqui nós temos o terceiro ciclo, quinta e sexta séries, tá? É séries, que esse documento é de 1997, tá? Então, ciclos, nós temos 4 ciclos, né? Da primeira série à oitava, tá? Então, temos os objetivos aqui da área do ciclo, os conteúdos da área, né? Conteúdos e objetivos, e aí a gente tem os critérios de avaliação da área, e a aula de hoje falamos de orientações didáticas, como você deve proceder, né, em sala de aula, mas também serve muito para vocês que estão estudando para o concurso ali, dicas de como está estudando, se preparando para os concursos. Ok? E aí, no final, nós temos aqui a bibliografia, tá? Então, como
de onde foi retirado essas informações, tá bom? Tudo bem? Então, vou deixar aqui. Então, aqui os objetivos gerais do ensino é fundamental com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas, tá? Então, o PCN tem 8 áreas e a BNCC tem 5 áreas, tá bom? Tudo bem? Vamos lá, então, né? No final aí, no início, cliquem aí em curtir o nosso vídeo.